teatro, cinema, televisão, artes visuais, circo e, é claro, carnaval. O programa Vida de Artista de hoje tem o prazer de conhecer o ateliê do artista multicultural Dadá Venceslau. E não é à toa que acabamos de descobrir que ele nasceu em pleno carnaval. E aí, Dadá? Aí, Dadá, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem. Bem. Bem mais feliz agora que eu sou chegado. Estou trabalhando aqui. E então, aqui está um pedaço do ateliê de Dadá Venceslau. A casa dele é um verdadeiro ateliê, né? Já é o próprio espaço cultural, o próprio espaço das artes plásticas, o próprio espaço da cultura, do teatro. E aí, Dadá, como é essa história? Você nasceu em pleno carnaval e não parou mais de pular. Pois é, rapaz. Domingo de carnaval, né? Tive essa sorte, né? Que me acompanha o tempo inteiro essa data assim festiva, né? Além de ser um domingo, que é um dia maravilhoso, era carnaval. Nasci à tarde no sertão e minha mãe contava desde criança, né, que tinha uma escola de samba, né? O bloco do Zé Palmeira, que era lá de Patos, tocando na rua. E o povo pedindo para parar de tocar, que estava nascendo um menino ali na casa, a parteira pegando naquela hora. E meu pai dizia, não, deixa tocar, que é para já nascer na festa. Aí é pura festa, né? Eu considero que eu tenho hoje 61 carnavais, né, na minha história. Porque o primeiro ano já foi um carnaval. Já foi um carnaval. É. E isso, você nasceu no sertão da Paraíba, não é isso? Em Patos. Em Patos. Que é a terra das espinharas, né? O povo chama. Do açude de Jatobá. Coisa boa, né? Porque tem umas coisas na origem, né, da gente, de alimentação, né? De cultura. E a própria família, né? Os avós. Tudo meu está em Patos, né? Ainda. Minha família mora lá ainda. E como foi a tua vinda para João Pessoa, tua migração, vamos dizer assim, para a capital? O sertanejo por si só já é um forte, né? Então, além de você já vem de outro lugar para se adaptar a uma outra realidade. Como é essa história? É bem diferente, porque eu me lembro que quando eu vim mais pelo fato de eu ter sido criado muito pelos meus avós, né? Na casa dos avós eu gostava muito, minhas irmãs também viviam na casa do avô. E quando ele faleceu, ficou assim, né? A gente fica sem chão, né? É como se perdesse o pai também. Meu pai era presente também, mas eu morava mais com meu avô. E eu resolvi vir com meu tio-avô, que era o irmão dele, Antônio de França, para João Pessoa. Porque ele falava que eu já desenhava, né? Trabalhava com arte na escola, fazia teatro. A minha história começou logo cedo. E eu vim, e ele falava que eu tinha que vir estudar na escola técnica, né, da Paraíba, que tinha engenharia eletrônica. Ele queria que eu fosse um engenheiro, né? Ele me trouxe com essa intenção. Só que eu vim para João Pessoa e fui trabalhar em lanchonete, na lanchonete dos parentes, dos primos, né? Que vim morar com eles também. Mas tive a sorte de morar logo no centro, ali perto da lagoa. Depois eu já fui para o Cabo Branco, para a praia, né? E quando eu conheci a praia, pô, a gente não quer nunca mais sair, né? O mar é uma coisa tão divina, né? E lindo, as praias são lindas de João Pessoa. E eu me apaixonei logo pela cidade. Mas essa história de ter morado lá no centro, logo que eu cheguei, eu fui conhecer o carnaval, tradição daqui de João Pessoa, dos índios, né, das tribos, das escolas de samba, que também me levaram para trabalhar, né? Eu passei 3 anos na escola de samba, última hora, né, logo depois. Mas isso, eu cheguei aqui muito, muito jovem, né, com 13 anos, depois 14, aí com 15 eu voltei para o sertão, depois voltei de novo para cá, aí resolvi ficar. Aí, como todo sertanejo, né, nordestino, eu acabei indo para o Rio de Janeiro, né, depois. Assim, quando eu fiquei de maior, com 18 anos eu peguei os documentos e disse à minha mãe, agora eu estou indo para o Rio de Janeiro. Fui assim, como um pau de arara, né, para batalhar. E já eu era artesão nessa época, eu já estava trabalhando com artesanato, porque eu fui um dos primeiros artesãos que se inscreveram aqui na feira de Tambaú, né, na época. Inclusive minha barraca era número 1, né. E eu passei 1 ano e meio na feirinha, depois fui embora. E era uma época que eu acho que aí também eu começo a circular, né? Eu acho que eu sou da mesma faixa etária sua, então eu andava ali pela feirinha, era uma época muito produtiva na feirinha de Tambaú, muito criativa, né? Nos anos 80, a feirinha mudou muito, né? Tu foi dessa época? A cultura toda se apresentava lá, né? Era na areia ainda, né? As barracas não eram padrões, era tudo, cada um tinha a sua. A escola Piolim tinha um circo ali no meio, um cirquinho pequeno, que as pessoas se maquiavam.
que entravam, né, numa porta e saíam na outra. E tudo acontecia na feirinha, né? Vinha muita cultura popular de fora, músicos, né? E teatro. Enfim, era ali que a gente vendia, né? Porque tinha o turismo, principalmente do Hotel Tambaú, que era em frente. E vinha muita gente de fora, de outros países, e levava tudo que a gente fazia, né? Eu me lembro que na época eu trabalhava com pedra, né? Bonecos de pedra de seixo. Vendi muito aquilo. Era o que eu comecei a sobreviver disso, né? Meu artesanato sempre foi muito variado. Vários tipos de materiais, né? Nunca foi uma coisa só. E isso foi o que me sustentou, né? No início da minha história. E aproveitando isso, eu vou dizer que depois da pandemia teve uma mudança muito radical na minha vida. E eu voltei para o artesanato. Por isso que a gente está aqui dentro, assim, né? Você começa com artesanato, passa por uma longa estrada no teatro e tudo, muita coisa maravilhosa que a gente vai conversar ainda sobre isso, e termina voltando para o artesanato, que é o que tu faz hoje com mais frequência, né? É engraçado a gente fazer esse ciclo, né? Mas é para mostrar que realmente fez um ciclo, né? Minha história. A pandemia foi terrível, né? A gente sabe disso, para muita gente. Perdemos muitos grandes amigos, famílias e tudo. Mas, assim, eu sempre me sustentei muito o tempo inteiro, né? Rezando muito, me protegendo, me alimentando bem, com medo também, né? Todo mundo tinha medo, mas a arte era tão forte que eu tinha certeza que estava havendo uma mudança muito grande em mim também. Falou. Não só o teatro me pegou por muitos anos, né? Com a Agitada Gangue foi, né? A vida inteira, mais de 30 anos. Nós começamos em 87, o grupo se fundou. E foi ficando, mas eu também trabalhando com outros grupos, né? Com outros grupos de teatro, com outros grupos da música, né? Do carnaval, é muita história. Eu lembro que antes da Agitada Gangue houve um espetáculo maravilhoso, A Bruxa Chucaia, né? Que estreamos na Bruxa Chucaia e ali o teatro em João Pessoa, ele tinha uma regularidade, né? Sempre tinha espetáculos, sempre tinha... Nós ficamos 3 meses em cartaz, não sei se você lembra, no Teatro Santa Rosa com a Bruxa Chucaia. Foi um texto que eu escrevi, né? Eu gosto de escrever também, faço poesias, né? Faço composições de músicas. Eu componho música sem saber música, né? Mas já vai com a melodia. Isso desde que eu morei no Rio. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui com artesanato, mas também trabalhei com música, trabalhei com artes plásticas, né? Fiz alguns cursos por lá e participei de exposições. O Rio me deu muita luz, né? Muita abertura também. Eu era muito aceito lá. Meu trabalho também era muito aceito. Apesar de ser uma época bem difícil, que era os anos 80, né? O início dos anos 80. Foi quando eu montei a Bruxa Chucaia lá, com o grupo Moa. Havia uma camarada que me abraçou, era uma diretora de teatro muito conhecida lá na Zona Oeste. E em Campo Grande tem o Teatro Arthur Azevedo, que foi onde eu me alojei, né? Eu fui ficando por lá. Inclusive, até morei no camarim um tempo, porque eu não tinha onde morar, né? E acabei ficando lá. E vi uma camarada que me abraçou. Ela, inclusive, encontrou esse texto da Bruxa Chucaia escrito no caderno, na caneta, e disse: vamos montar isso e tal. Montamos a Bruxa Chucaia, fez muito sucesso no Rio. E eu voltei trazendo essa Bruxa Chucaia comigo para João Pessoa, né? Quando eu voltei em 84, foi finalzinho do ano, né? Para em 85 a gente começar o trabalho da Bruxa Chucaia. Foi quando Sandoval Nóbrega, né? Esses nomes são incríveis, né? Sandoval Nóbrega faz parte da minha história, é meu irmão, né? De coração. Ele também me abraça quando eu chego aqui, ele me acolhe, né? Eu fui morar com ele e mais outras pessoas, mas Sandoval tinha um maior carinho por mim, me levou para o Espaço Cultural, disse assim: tu vai ficar aqui, João Pessoa, que a gente vai arranjar um emprego para você. Eu entrei na época do Buriti, né? Aí eu fui logo chamado para ficar no Espaço Cultural como funcionário público, e a gente estava formando um grupo de teatro, né? Que a gente precisava de ter várias pessoas para ser sócio fundador, né? Inclusive Augusto Magalhães, que está aqui, você também participou, né? Fez a sonoplastia, não foi? Mas depois foi atuar também, né? Um ator saiu, não é? E eu fui decorar aquele texto morrendo de medo. Teve um dia, inclusive, que eu morri de chorar no Teatro Santa Rosa, porque eu errei o som. A borboleta entrou, ela entrava pela plateia e o som, a música dela não apareceu. E eu era o responsável pela sonoplastia. Então eu chorei tanto nesse dia e aprendi muito com isso, né? Eu digo, a gente pode errar, né? A gente pode errar e na hora se encontra uma solução. Ela cantou sozinha e foi maravilhosa. Aquela menina Luana, né? Luana, ela não virou atriz, não vingou, né? Ela hoje é profissional em outra área, ela não fez mais teatro, só fez a Bruxa Chucaia, Luana. Mas teve Glória Tirineu, né? Janda Seara Gícia, né? Que fez a Bruxa Chucaia. E um elenco grande, né? Eu acho que o nosso grupo foi formado por 12 pessoas ao todo na época, né?
Você vê que nesse momento da Bruxa Chucré foi a primeira vez que eu atuei, porque fui substituir o menino lá e tal. E aí. Começando a carreira, né? Tá entrando na vida artística também. Mas a Bruxa foi marcante para mim, por ser um texto que eu escrevi, né? Eu trabalhei na Bruxa na confecção de figurinos, de cenários, lembra? Na música, eu gravei o musical também. Eu fazia um personagem, né? Eu dirigi na primeira vez. Quando foi montada lá no Rio, que eu te falei, quem dirigiu foi Vilma Camarada, mas eu trabalhei em todas as áreas, né, técnicas. E foi assim que eu descobri que o teatro era encantador. Eu podia fazer muita coisa no teatro, né? Trabalhar desde o artesanato, passando pela arte plástica, música, tudo isso está no teatro. Isso. Aí minha vida, eu considero assim, eu sou um artista, né, que faz várias coisas, que teve essa sorte, né, ou a chance de estar numa área que possibilita você trabalhar com tantas coisas, né? Certo. E aí o teatro te levou para vários outros caminhos, como você já falou, uma arte que está presente em todas as outras artes. Você foi para a televisão, você foi para o cinema, você fez aquele trabalho lá com Edilson, da parteira, agora me fugiu o nome. Como nasce um cabra da peste. Como é que eu posso dar um branco desse na hora da entrevista? Edilson e Madalena. Exato, Edilson e Madalena, maravilhosa Madalena, vocês três assim, brilhantes. Então, a partir daí, tomou um novo rumo na tua carreira, aquele espetáculo foi muito forte, né? É, muito forte tudo isso. Quando a gente fala em Edilson Alves e Madalena Scioli, para mim é fortíssimo, né? Eu bato no sangue assim, aí me arrepio, porque é muito emocionante saber que nós nos encontramos em 85 também, né? Em 86 a gente montou o Mundo Faz de Conta, foi onde eu conheci eles. E que é interessante essa história, porque eu fui assistir o espetáculo O Mundo Faz de Conta no Teatro Lima Penante, eu na plateia não conhecia ninguém daquele, e era um circo, né? Eles faziam a história, contavam a história dentro de um circo. Eu juro, Augusto, que quando eu vi o Mágico Mandarim em cena, que era outro ator que fazia, eu fiquei apaixonado, eu senti uma energia tão grande que eu tinha que entrar naquele espetáculo, e foi o que aconteceu, né? Lá mesmo, no dia da estreia, esse ator estava saindo, eu fui convidado para substituir, fiquei no Mundo do Faz de Conta, conheci esse pessoal todo, os palhaços Atixim, Picolé, que faziam parte do espetáculo, e eu fui fazer o Mágico Mandarim, que depois virou o Palhaço Dadá, né? Foi rápido. Eu faço palhaço até hoje, mas gosto muito de trabalhar com mágica, né? Eu gosto de mágica, de truques, né? Eu tenho que ter mágica no meu show, né? Mas o Palhaço Dadá surgiu dentro da Estrada Gang também, né? Profissionalmente, com esses atores maravilhosos. E nós somos agraciados por Altimar Pimentel, grande autor de arte popular, que nos deu esse texto, né? Como Nasce um Cabra da Peste, que é uma pesquisa etnográfica de Mário Souto Maior, que virou um texto na mão de Altimar, e ele deu para Madalena. Madalena trouxe para cá, a gente leu aqui na minha casa, eu, ela e Edilson. Ficamos encantados com aquela pesquisa, né, sobre a mulher que paria no sertão, cheio de crendice popular, né, de coisas. Era encantador e era diferente. A gente estava com o material na mão que era muito diferente de todo o circo que a gente vinha fazendo, né? O circo colorido, com muita alegria, só festa. E o texto do Cabra da Peste era sério, né? Era uma coisa sofrida, falava de vida e morte, de fome, né? Da miséria. Mas a gente notava que era cômico. As pessoas iam rir disso, que foi o que aconteceu, né? O povo ria e chorava. Ainda está vivo, né? São 23 anos por aí. Ganhamos muitos prêmios com o Cabra da Peste. Todos nós, da equipe, desde a sonoplastia, passando pelo figurino, cenário, direção, atores, atrizes, todos ganharam prêmios aí em festivais diferentes. Fomos para a Europa, né? Fomos para Portugal fazer temporada de 2 meses no país todo. Fomos no festival internacional no Cabo Verde, na África, né? Que faz parte da África. E viajamos muito. A gente chegou na Espanha, fomos para Paraguai, né? O Brasil todo, do norte ao sul, a gente viajou, né?